Caros amigos, caras amigas, nestes dias de pandemia, de impossibilidade de nos reencontrarmos no ambiente do Centro Espírita, o Centro Espírita Cuiabá tem nos proposto o trabalho de realizarmos as reflexões, o que seriam as palestras públicas, por meio dos vídeos que são publicados nas redes sociais do Centro Espírita Cuiabá, Facebook, YouTube, enfim. Nestes vídeos nós procuramos fazer como nós faríamos no Centro Espírita, na reunião pública, de uma forma muito mais simplificada, sem o jornal falado que os jovens fazem na abertura das reuniões, mas com uma leitura singela, a prece de início da reunião. Fazemos então a abordagem do tema de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo ou das outras obras básicas da doutrina espírita e, por fim, encerramos também com a nossa oração. Portanto, vamos dar início a hoje, nesse trabalho de fazermos uma reflexão sobre o tema que a Casa nos propõe, que é provas e expiações. Para iniciar, faremos a leitura de uma mensagem, de um trecho de uma mensagem psicografado pelo médium Divaldo Franco, de autoria do espírito Joana de Ângeles, que está no livro Liberta-te do Mal. O título da mensagem é Com Estoicismo. O verdadeiro sentido psicológico da existência na Terra é o encontro com a consciência plena, através da mente esclarecida e do sentimento de paz. Insistir-se no trabalho interno de preservação da harmonia constitui o grande desafio existencial, especialmente considerando-se a azáfama tormentosa que conduz aos desvios dos objetivos saudáveis e relevantes. Não raro, a inquietação desse momento, decorrente da falta de reflexão, faculta o surgimento de compromissos que não se encontram na pauta dos deveres pessoais, gerando situações complicadas para o futuro. Detivesse-se o indivíduo em análise cuidadosa das próprias possibilidades, assim como das alternativas proporcionadas pela jornada humana, e mais facilmente seria a eleição das condutas compatíveis com a sua evolução. O tempo sem tempo da atualidade faz com que as pessoas atulhem a mente com preocupações secundárias e vazias de sentido em detrimento dos legítimos significados existenciais. A falsa necessidade de se acompanhar todos os acontecimentos globais, participando da sementeira da futilidade e das tragédias do cotidiano, vem empurrando o ser humano para abismos do estresse, do medo, decorrentes da ansiedade por tudo desejar, assim como do amortecimento dos interesses elevados em relação ao próximo e a si mesmo. Na desenfreada correria em busca do exterior, o vazio interior instala-se, enquanto vergasta a emoção com os tormentos da angústia, da insatisfação, da perda dos objetivos pelos quais se deve lutar. Há escassez de tempo e de tranquilidade para a autoanálise, para a avaliação das legítimas necessidades emocionais na viagem do autoencontro. A inquietação, a insegurança, que se avolumam sobre vários aspectos, as ambições do ter e do poder, aturdem o indivíduo e levam-no ao desfalecimento e ao derrotismo, proporcionando-lhe o tombo infeliz na depressão. Em face desses fatores de perturbação, a indiferença e o cansaço dão-se as mãos e o automatismo das atividades rouba o colorido defluente do prazer idealístico, enriquecedor. O trabalho antes estimulante e cheio de vício, proporcionando as emoções confortadoras, torna-se causticante, monótono, destituído de significação superior, abrindo espaço para a instalação do tédio, da amargura.
O pessimismo que consome os fracos lentamente contamina os menos resistentes e avança em direção aos fortes, na condição de morbo perigoso. É necessário que te mantenhas em atitude estoica em relação a essas ocorrências, preservando a coragem da fé e o entusiasmo na luta. Inevitavelmente, a existência física é um aprendizado de longo e exaustivo curso, sob todos os aspectos considerada. Desse modo, os conflitos internos que ressumam do passado ou que se originam no presente, quando periodicamente pareçam dominar as tuas ações, diminuindo-te o ardor, o entusiasmo necessário à vitória, analisa-os com tranquilidade e dilui-os um a um, com a lógica e a razão, sem irritação nem desequilíbrio de qualquer natureza. Por outro lado, quando esse fenômeno ocorrer, desajustando-te, busca o reforço divino por meio da oração e mergulha o pensamento nas augustas fontes do excelso amor. Se procederes desse modo, superarás as situações conflitivas e seguirás em paz. Mensagem de Joana de Ângeles por Divaldo Franco. Vamos orar? Elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a providência divina que está sempre a nosso dispor. Senhor Deus, Pai de amor, de justiça e caridade, nesses momentos nos quais tanto sofrimento estão ao nosso derredor e também na nossa intimidade, pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro, nos fortalecendo, nos arrimando, nos trazendo condições de aprender, por mais difíceis que estejam as nossas provas, as nossas expiações. Pedimos nesses breves minutos de reflexões que o Senhor nos inspire e nos ampare, amparando a cada uma das pessoas que nesse momento se encontram em contato conosco, seus lares, familiares, a fim de que possamos, irmanados no propósito de nos tornarmos pessoas melhores, melhorando o mundo a partir da nossa intimidade, sermos as cartas vivas do Evangelho. Conte conosco, Senhor, com o nosso esforço e nos abençoe. Que assim seja. Meus irmãos, nós fomos convidados a refletir a respeito de provas e expiações. Um tema que muitas vezes é comentado no Centro Espírita, mas que é fundamental que nós não deixemos de comentar realmente. Não importa se é repetitivo, mas é muito importante, é fundamental, é mais do que isso, é essencial que nós realmente busquemos refletir, estudar, compreender, trocar opiniões, enviar perguntas para quem possa respondê-las. Nestes dias em que os centros espíritas não estão abrindo, nós temos o contato com o nosso monitor do grupo de estudo, com o dirigente da casa espírita, ou mesmo com um amigo que faça palestras, está aí nas redes sociais. Troquemos ideias, conversemos, porque ninguém é o dono da verdade. Nós todos somos seres em evolução, carecendo de aprender, de evoluir, e temos em Jesus, esse sim, o Mestre, o Espírito Crístico, governante do nosso planeta. Portanto, nós vamos verificar no Livro dos Espíritos, na questão 132, os Espíritos respondendo a Allan Kardec que a missão da reencarnação é a nossa evolução, é a busca pela perfeição. Comentam os Espíritos que para uns é uma missão a reencarnação e para outros é uma expiação. Ou seja, fazendo uma análise teleológica, comparando, acompanhando, lendo todos os trechos do Livro dos Espíritos, em especial aqueles que se aproximam desta questão 132,
nós vamos perceber que nós não estamos no mundo a passeio. Nós não estamos no mundo de férias, buscando gozos, prazeres. O que não significa dizer que nós não devamos, sim, buscar fazer algo que nos dê prazer, que nos motive, que dê sentido, que dê gosto pelas nossas atividades. E mesmo nas situações mais complexas, buscar realizar de um modo saudável, de um modo mais leve possível, sem imposições, mas com serenidade, de quem sabe o que está fazendo, pelo sentido daquilo que está fazendo. Este, segundo os Espíritos, é o sentido da reencarnação. Mas o Espírito Joana de Ângeles, nesta mensagem do livro Liberta-te do Mal, que acabamos de ler, vem dizer que existe um sentido psicológico mais profundo para as nossas reencarnações, para a existência no corpo de cada um de nós na Terra. E este sentido seria o encontro íntimo com a consciência plena, o encontro com a consciência de paz. E esse encontro com esse estado de paz interior não é algo fácil de se alcançar nas nossas vidas, porque nós somos seres imperfeitos. E nas nossas imperfeições, muitas vezes, que são filhas do orgulho que ainda temos, do egoísmo que ainda cultivamos, nessas imperfeições encontramos grandes desafios. Razão pela qual permanecer nesse estado de paz, alcançar esse estado de paz e depois permanecer nesse estado de paz, não é algo destituído de um esforço constante, ou seja, de perseverança. Por isso o Espírito Joana de Ângeles nos diz: insistir na busca da harmonia interior. Basta que nós saiamos de nossa residência e vamos encontrar diversos motivos, justificáveis aparentemente, para que venhamos a perder o nosso estado de paz interior. Para algumas pessoas é muito mais fácil, né? Perder esse estado de paz interior, porque são pessoas que cultivam justamente o contrário, estão sempre de mal com a vida, cultivam o mal. Há pessoas que moram em residência, em edifícios, em prédios, e que a grande dificuldade para ela é entrar no elevador, porque sempre vai ter uma pessoa mais ousada que vai falar bom dia, e ela quer continuar de mal com a vida, vai ter que responder, vai ter que sair da sua zona de conforto. E às vezes nem responde direito, é só porque se sente incomodado com o estado de bem-estar de outra pessoa, porque ela quer cultivar em si o mal-estar, o mau humor. Ela quer e pode, tem todo o direito, tem livre-arbítrio de ficar de mal com a vida. Mas há pessoas que nem precisam sair de casa hoje em dia, nós mesmos vamos perceber que existem inúmeros motivos aparentemente justificáveis para que venhamos a perder este estado de serenidade que devemos cultivar. Ligamos a televisão e as tragédias são muitas. Pegamos o aparelho de celular, que é o nosso companheiro tão próximo nesses dias da modernidade, e que no aparelho ele é uma câmera fotográfica, ele é um computador, ele traz ali as notícias, ele traz a possibilidade de nós estarmos conversando com outras pessoas, compartilhando de pensamentos, sentimentos, de ideias, de notícias. E essas notícias muitas vezes são perturbadoras. Notícias de pessoas amigas que não são números apenas, são seres humanos, espíritos imortais com uma história de vida passando por dificuldades, e nem sempre é fácil para nós lidarmos com as notícias que chegam até nós. Então, quando o Espírito Joana de Ângeles, essa mentora de Divaldo Pereira Franco, mas também um espírito com um sentimento maternal em relação a muitos de nós, e muitos de nós que nos sentimos realmente em relação a ela como verdadeiros filhos, por conta de seus ensinamentos que fazem todo sentido em nossas vidas e nos proporcionam condições de nos tornarmos pessoas melhores.
quando ela fala insista na preservação da harmonia, ainda que isso seja um desafio, é uma proposta de vida para nós. Porque as provas, as expiações do dia a dia continuarão existindo em nossas vidas, sejam quais forem as circunstâncias pelas quais nós estejamos passando. Por que é difícil permanecer num estado de paz quando nós conseguimos alcançar um estado de paz? Digamos, por exemplo, que nós lemos um bom livro, uma boa página, assistimos a um filme edificante, realizamos o evangelho no lar com a nossa família, estamos num estado de mais serenidade. Mas por qualquer motivo, falamos agora da televisão, da rua, dos companheiros, a pessoa que eu não tenho boa convivência, o WhatsApp, seja o que for, eu perco a minha paz interior. Como se a paz interior fosse algo possível de perder. Como se fosse um chaveiro, um aparelho celular, óculos, que nós perdemos coisas. Mas as virtudes bem internalizadas por força do exercício constante, perseverante e disciplinado, isso nós não perdemos. Nós adquirimos, transformamos vícios, maus hábitos, em virtudes por conta do esforço que empreendemos em domar essas más inclinações que nós temos. Então é possível viver em paz interior, mas a falta de reflexão a respeito de quem nós somos, o que estamos fazendo das nossas vidas, isso sim gera dificuldades em nossas vidas. Vamos perceber que existe uma facilidade enorme de nós nos conectarmos com compromissos que não são verdadeiramente importantes. Podemos chamá-los de compromissos desvio. Compromissos desvio. Porque nós assumimos esses compromissos e a falta de dar continuidade a um compromisso nos gera uma sensação de incômodo, porque assumimos um compromisso de realizar alguma atividade, alguma ação, seja para conosco mesmo, ou para com o próximo, ou para com instituições, empresas, trabalhos, servidores, chefes, centros espíritas. Nós podemos assumir diversos compromissos, muitas vezes, que verdadeiramente eles não estão na pauta dos nossos verdadeiros propósitos das nossas existências. Por isso, todos esses compromissos que não estejam alinhados com o nosso programa reencarnatórios são desvios. Desvios da finalidade principal. E todos nós temos propósitos. Todos nós assinamos o nosso contrato espiritual, fazendo o nosso planejamento com os espíritos amigos que nos acompanham desde antes das reencarnações. E quando nós, por exemplo, assumimos compromisso, vamos falar do centro espírita, de assumir responsabilidades além das nossas possibilidades de desempenharmos bem todas essas tarefas. É fundamental que nós aproveitemos as oportunidades de trabalho que o centro espírita nos oferece. E o centro espírita tem muita necessidade de trabalho. E poucos trabalhadores, infelizmente. Mas isso não significa dizer que nós devamos nos considerar os salvadores da pátria e assumir todas as responsabilidades, e nem sempre conseguimos bem desempenhar todas essas atividades no decorrer do nosso dia a dia. É necessário que nós avaliemos, será que eu vou conseguir realmente atuar em todos os cantos do centro espírita? Ou seria melhor, mais recomendável, que eu ajudasse o meu companheiro, a minha companheira, motivando-o a também somar esforços conosco e que cada um assumisse as suas responsabilidades compartilhadas. Ah, mas você fala isso porque você não sabe a realidade do centro espírita que eu frequento. Uma ou duas pessoas fazem tudo, realmente. Muitas vezes são poucos aqueles que assumem as funções. Mas isso não deve ser motivo para que nós, em assumindo todas as atividades, desviemos do principal, que é fazer o que eu esteja fazendo, mas focado em que aquilo que eu esteja realizando, me comprometendo, que esteja em sintonia com o meu propósito principal da vida, que é evoluir, amar, desenvolver virtudes, amar a mim mesmo, ao próximo como Deus. Isso deve estar na pauta. O que estou fazendo é justo? É caridoso? É amoroso? Ou seja, está de acordo com a lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade?
É importante que nós façamos essas reflexões, porque infelizmente vemos que quando nós não nos ocupamos de nos sintonizarmos com o nosso propósito existencial, a nossa mente fica vazia. E nós começamos a colocar nessa mente vazia compromissos que aparentemente são importantes, mas que muitas vezes estão nos desfocando do que mais realmente interessa para a nossa evolução como ser espiritual, como espíritos imortais que nós somos. Existe uma falsa necessidade de acompanharmos todas as notícias do dia. É importante acompanharmos as notícias, sabermos o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta. É fundamental que nós saibamos, nos situemos, aprendamos, nos coloquemos o papel do espírita na sociedade, qual é em cada situação. E sim, é fundamental. Mas como as notícias chegam com muita rapidez, não é necessário que nós estejamos a cada minuto sabendo o que está acontecendo na Terra, no Estado, na nossa cidade, no nosso bairro. Vamos saber. Talvez uma vez por dia, dar uma olhada nos noticiários, que seja 2 vezes por dia, se for necessário, para quem precisa realmente. Ou mesmo, não necessariamente uma vez por dia, enfim, cada um que vai encontrar o seu equilíbrio. Mas a busca de ficar por dentro de tudo o tempo todo, de participar de todos os grupos de redes sociais, de ler tudo o que todo mundo escreve e de ter que comentar. Será que nós precisamos realmente comentar? Mesmo que aquilo que a pessoa escreveu nos traga um sentimento de mágoa, de tristeza, nos agrida nos nossos valores, nos nossos ideais, será que realmente nós precisamos todas as vezes responder? Nós assumimos compromissos desvio pela nossa falta de reflexão e vigilância. Isso nos gera estados de ansiedade, de medo e de uma insegurança muito grande, sobretudo nesses dias de pandemia. São tantas notícias e os cientistas nos mostram que ainda estamos em estudo em relação a esse vírus da pandemia, o coronavírus, Covid-19. Estamos estudando. As possibilidades de vacina estão sendo elaboradas, passando por etapas. Então, se nós formos acreditar em todas as notícias que chegam, e se formos ficar buscando ansiosamente todas as notícias, todos os medicamentos que serão os salvadores da pátria, sem ouvir quem realmente estudou para tratar daquele assunto, ora, se eu estou com dor de dente, vou ao dentista. Se estou com dificuldades emocionais, procurarei um psicólogo para me ajudar a me analisar. Se eu preciso de medicamentos, vou procurar quem saiba me receitar medicamentos. Isso significa dizer que nós não somos especialistas de tudo e nem devemos ficar opinando sobre tudo, porque isso gera uma comunicação desequilibrada e vai gerar as fake news, as falsas notícias, porque tem muita gente se considerando especialista do que não é e se comportando como tal. Ansiedade, medo, insegurança, pânico, gerados pela nossa falta de reflexão. É importante refletirmos e insistirmos no estado de harmonia interior. Fazermos o que nos recomenda o Espírito Santo Agostinho. A resposta da questão 919. Qual é o método mais eficaz para evoluir, para aprender, para chegar à perfeição? Conhece-te a ti mesmo, autodescobrimento, autoconhecimento. E ele recomenda, passe por uma revista as suas atitudes do dia, procure verificar aquilo que acertou e procurar se esforçar em manter aquilo. Naquilo que não foi tão bem, coloque na pauta das necessidades de cuidado, de autovigilância. Isso é autorreflexão. Isso é necessário. Percebermos a beleza que existe nas pequenas coisas. Nestes dias de pandemia, nós percebemos que a vida está sempre nos convidando ao aprendizado. Ainda ontem, um amigo nosso, o Romildo, numa reunião do nosso grupo de trabalhadores aqui da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, ele comentava que existem pessoas que estão sofrendo de angústia, ele é psicólogo também, porque não estão conseguindo ir
aos shopping centers para dar continuidade na sua fuga do autoencontro por meio do consumismo. Vejamos, a pandemia para algumas pessoas tem sido ainda mais árdua porque ela sempre buscou lidar com suas dores pela fuga. E a fuga de diversas formas, o consumismo é uma delas. Ao mesmo tempo, existem pessoas que neste momento, por conta da pandemia, estão aproveitando a oportunidade de fazer uma valoração a respeito do que realmente são as suas necessidades. Será que eu preciso de tudo isso? De roupa, de sapatos, de objetos, de utensílios? Será que aquilo que não está sobrando para mim não é necessário para o outro, para o próximo? Que é um ser humano, que poderia ser eu passando por aquela privação? O fato é que, quando nós damos tempo para o essencial, procuramos perceber as belezas que existem nas nossas pequenas questões da vida, mas são questões importantes. Sobretudo na convivência com a família, os deveres no casamento, os deveres para com os filhos, para com os pais. Enfim, nós temos necessidades essenciais. E quando estamos focados nessas necessidades essenciais, não vamos cair naqueles compromissos desvio que nos atrapalham tanto. Porque as provas nas nossas vidas continuarão a existir. Ainda que hoje, digamos hipoteticamente, estamos agora gravando esse vídeo em julho de 2020, digamos que no mês que vem, em agosto, se descubra a cura da pandemia, do coronavírus, e a vacina seja distribuída gratuitamente para todo mundo, as provas continuarão a existir nas nossas vidas, e as expiações também. É importante estarmos atentos para aquilo que realmente importa em nossas vidas, porque senão nós vamos perder a oportunidade da reencarnação. Nós não estamos reencarnados por acaso. Não estamos reencarnados, como refletimos agora há pouco, por brincadeira, de férias na Terra. A vida não é um fim de semana. E mesmo nos finais de semana, nós temos todas as possibilidades possíveis para fazer o bem, para sermos úteis. E trabalho, na visão espírita, é toda e qualquer ocupação útil. Quando nós falamos em provas, muitas vezes nos recordamos das provas da escola, da faculdade, da vida acadêmica. E é uma boa analogia, porque para que nós sejamos aprovados nas provas escolares, o que é necessário? Aproveitarmos as oportunidades de aprendizado, esforçar no estudo, fazermos o que nos compete fazermos no dia, no tempo correto, para que quando chegue a prova nós tenhamos condições de sermos testados e desempenharmos o nosso melhor para que sejamos considerados aprovados. E quem nos aprova? Se na escola é o professor, é o mestre, na nossa vida pessoal, quem nos aprova é a nossa consciência. É a consciência que vai se considerar culpada, pesada, ou vai estar em estado de consciência plena, pacificada, de acordo com o nosso esforço ou com o nosso não esforço, com a preguiça ou com o empenho. A opção é de cada um de nós. Nós temos inúmeras provas. Nesse exato momento que estamos aqui refletindo, cada um vai ouvir isso e vai pensar: quais serão minhas provas? Qual a minha prova desse momento? Será que eu estou dando atenção para me preparar, para desenvolver, para exercitar o bem dentro de mim, para que eu possa me considerar aprovado ao final da minha reencarnação? Na desencarnação? A reencarnação não é uma brincadeira não, gente. É uma grande oportunidade de aprendizado, e as provas, conquanto sejam muitas vezes acompanhadas da dor, elas são propostas que nós assumimos, são compromissos essenciais, e nós podemos sim nos encaminharmos bem no tocante às nossas provas, se nós estivermos atentos. Por isso a recomendação de Jesus da vigilância e da oração,
para que não venhamos a cair na tentação de fugir da prova. Porque quando nós fugimos de viver a dificuldade, a dor da prova, nós muitas vezes encontraremos isso mais à frente de uma forma mais dificultosa, que é a própria expiação. Existe um pensamento no meio espírita segundo o qual a expiação é a necessidade de sofrer. Existem pessoas que dizem que a expiação é provas, nós falamos muito bem que são derivadas das nossas falhas do ontem, das causas anteriores das aflições, ou das causas atuais, fruto da nossa imprudência, com o nosso descuidado para conosco mesmo, a falta de vigilância, e acabamos assumindo compromissos desvios, e esses compromissos tornam-se provas, que não estavam programadas para nós, mas vão ser também importantes para que nós venhamos a retornar para o caminho essencial da nossa caminhada. Mas a expiação, para muitas pessoas, no movimento espírita, ela é algo assim, uma prova mais difícil. Nós, de certa forma, também podemos nos filiar a esse pensamento, porque a prova é uma oportunidade de aprendizado. A expiação é uma prova mais difícil? Sim. Pode ser que nós consigamos, numa certa interpretação, concordar com esse pensamento. Mas há um outro pensamento no meio espírita, por parte de estudiosos do espiritismo que respeitamos, mas não concordamos tanto, que diz que a expiação é a própria reparação, que a expiação é um sofrimento decorrente do mal que fizemos, não aproveitadas as oportunidades do bem, então ela seria a própria reparação. Mas, quando nós estudamos as obras de Allan Kardec, vamos perceber que a expiação e reparação são momentos importantes, necessários, mas distintos. A palavra expiação, se nós buscarmos nos dicionários, no meio mais próximo hoje em dia de buscar o significado de uma palavra, é lá buscar o Google, na internet, e escrever expiação, e vai sair lá que é a penitência, até em algum significado como castigo, ou que é aprender com o erro. Nessa visão, parece que nós podemos encontrar realmente o que seja uma expiação. Decorrente, sim, de uma prova não aproveitada. Sim. Mas vejamos, podemos fazer uma analogia com o que acontece com o nosso sistema penitenciário. O que é o sistema penitenciário? É o sistema governamental que acaba acolhendo, albergando, custodiando pessoas que cometeram crimes, foram processadas, apresentaram defesa, foram julgadas, condenadas, e por conta de seus crimes que cometeram, foram condenados à reclusão, ou seja, ficarão reclusos no ambiente, isolados do convívio geral com a sociedade. O objetivo desta pena, o objetivo desta reclusão, é fazer com que a pessoa, naquele período determinado na sentença de um juiz, que naquele período a pessoa procure se reeducar. Por isso, os presos, hoje em dia, são considerados reeducandos, ou se recuperar, por isso muitas vezes são chamados de recuperandos. Sabemos que na realidade fática, isso é muito difícil de acontecer, por conta de tantas situações que nós não vamos aqui adentrar nesses assuntos, mas existem diversas situações que muitas vezes dificultam e praticamente impedem que a pessoa se recupere, entre aspas, para a sociedade, se reeduque. Mas existem boas exceções e bons projetos que já estão em execução. Mas fazendo analogia com a nossa vida íntima, se a pessoa está expiando no sistema penitenciário, buscando se reeducar, se recuperar, nós, quando passamos pelas dores, pelos sofrimentos, que são considerados oportunidades de expiação e não a expiação em si mesma, nós podemos expiar ou não.
Porque aquele recuperando que vai para a cadeia, para a prisão, para a penitenciária e fica lá revoltado contra as circunstâncias, contra o juiz, contra o governo, contra Deus, ele vai perder a oportunidade de se recuperar, de se reeducar. Da mesma forma, nós, quando passamos pelas situações mais acerbas, pelas dores mais dificultosas, mais trabalhosas de serem sofridas, por exemplo, quando uma pessoa muito amada por nós acaba morrendo sem ter oportunidade de ser tratada, quando nós perdemos tudo que conseguimos com o nosso trabalho, com muito esforço, com muito suor, e passamos por necessidades patrimoniais, financeiras, vemos nossa família sofrendo por conta disso. Quando nós erramos na nossa vida familiar e vemos a família querendo se afastar de nós por conta de nossos erros. Enfim, as dores mais difíceis pelas quais nós passamos, se nós aproveitamos essa oportunidade da dor para aprender com ela, para nos recuperarmos com a nossa consciência, e não é para com a visão dos outros, não é aprovação externa, não importa a aprovação externa, o que importa é a nossa intimidade. A consciência é o reino, como diz o Espírito Camilo no livro Educação e Vivências, psicografia de Raul Teixeira. A consciência é o reino. O que importa para nós, para sabermos se estamos expiando mesmo, ou se estamos sofrendo e nos revoltando contra Deus, é fazer análises. Por isso que é importante refletirmos. Será que eu estou aprendendo com esta dor? Ou estou me revoltando contra Deus que me deu essa dor? Será que Deus não gosta de mim? Se Ele é um Pai amoroso, como é que eu posso estar passando por isso? Então é muito significativo que nós, quando estivermos passando por essas dores, aí é o momento da expiação. Se nós aproveitarmos. Se nós erramos, então, nos convida Allan Kardec, é importante o primeiro passo, arrependimento. Não é remorso, é arrependimento. É analisar aquilo que praticou, verificar se acertou ou não, em que acertou e não, as circunstâncias que agravaram, que atenuaram. E realmente, eu errei, procurar fazer exercícios de arrependimento. O passo seguinte vai ser a expiação. Passar pelas situações, consequências das minhas atitudes equivocadas. E se nós não temos consciência do que fizemos de equivocado para estarmos passando por alguma coisa sofrida hoje, muito provavelmente essa dor que nos convida a expiar decorre das falhas praticadas no passado. Vamos perceber que as provas que nós temos, elas se repetem muitas vezes. Por exemplo, uma pessoa que em vidas passadas traiu a confiança de seus familiares, nesta reencarnação muitas vezes ela vai passar pela situação de ser traída pelos seus familiares. As provas se repetem. Uma pessoa que traiu a confiança de amigos em outras circunstâncias pretéritas, muito provavelmente passará por essas provas de ser abandonado e traído por amigos em diversas circunstâncias nessa atual reencarnação. Arrependeu-se do erro, expiar é extrair a possibilidade de aprendizado e a pureza desse aprendizado. Porque primeiro é importante arrepender, depois é importante expiar e por último reparar. Só então reparação. Por isso que nós não concordamos com a ideia segundo a qual a expiação é a própria reparação. Porque Allan Kardec quem diz. Arrepender, expiar e reparar. A Terra é um mundo de provas e expiações? Sim. Provas são muitas. E as expiações também passamos por elas. Senão não estaríamos reencarnados no mundo em que o mal ainda prevalece. Mas vivemos sim já esse momento no qual o bem começa a extrair a pureza da pandemia, por exemplo, para refazer um novo mundo nos nossos dias, não no futuro, mas agora. A regeneração da Terra começa agora, na nossa intimidade. Estou passando por essas dores, pelas provas.
Estou passando por provas mais acerbas que me convidam a espiar. Estou espiando porque se eu estiver conseguindo espiar, estou fazendo a minha parte na regeneração do planeta, que começa na minha intimidade. Vejamos o caso de Judas. No livro Crônicas de Além Túmulo, do espírito Humberto de Campos, tem uma mensagem no capítulo 5 chamada Judas Iscariotes. Humberto de Campos relata que estava no mundo espiritual e naqueles dias próximos às datas da Páscoa, quando se comemora ali a cristandade, para muitas pessoas comemora-se, verdadeiramente comemora-se a paixão de Cristo, e tem a malhação do Judas. Existe uma tradição que para nós necessita de reflexão e de reparação, de ficar castigando o Judas, como se o Judas fosse o responsável por Jesus ter sido morto, e foi realmente corresponsável por isso, muito responsável por isso, mas fosse responsável pelas dores do mundo todo. E se nós batermos num boneco que simboliza Judas, nós estaremos nos aliviando ou castigando Judas, punindo, como se nós tivéssemos condições de atirar a primeira pedra. Nós que erramos tanto em nossa vida e nós sabemos disso. Mas o espírito Humberto de Campos estava ali, próximo daquela região onde Jesus viveu, e sentiu-se atraído por estar em Jerusalém. Aproximou-se ali de toda aquela paisagem e via os espíritos que por ali transitavam, muitos ainda vestindo aquelas vestes daquele tempo. E ele diz que viu ao longe, assim, à beira de um lago, um homem refletindo, e com uma luminosidade saindo daquele homem, ele se sentiu atraído. Então aproximou-se e alguma pessoa falou no ouvido dele: aquele ali é o Judas. Judas Iscariotes? Sim, é o Judas. Ele costuma vir para cá nessa época, viver, reviver, refletir sobre tudo aquilo que viveu, que participou naqueles últimos dias de Jesus como ser encarnado na Terra. Então, Humberto de Campos, ele conta que ainda tinha um pouco da curiosidade do repórter que foi na Terra, se aproximou daquele homem e perguntou: o senhor é o Judas? E ele respondeu sim, e confirmou realmente: eu venho aqui nesses dias, porque me faz muito bem refletir sobre a minha vida, sobre aquilo que eu fiz. E então Humberto de Campos pergunta: então é verdade, tudo aquilo que nós lemos no Novo Testamento foi daquela forma exatamente que aconteceu? E Judas diz: não exatamente, porque muitas coisas os escribas não colocaram da forma como foi. Mas de fato, eu percebia-me com uma necessidade de ser um revolucionário político, de implantar um novo sistema político para que aquelas verdades que Jesus pregava pudessem ser uma realidade governamental para todos. Roma lutava pelo poder político, pelo poder econômico, e o Sinédrio lutava pelo poder religioso, por controlar as massas dessa forma. Jesus estava no meio disso tudo, pregando amor, perdão, fraternidade e a prática das virtudes. Percebendo aquela visão de Jesus que não era tão apegada ao patrimônio, a verdade, ele tinha até aversão a essas questões patrimoniais. Ele pregava algo abstrato, que eram sentimentos. Diz Judas: pensei que o ideal seria afastar Jesus por uma posição secundária e eu assumiria o poder e ele seria um conselheiro meu. Foi então que negociei daquela forma com os poderosos do Sinédrio, pensando até que Jesus se libertaria com o poder que teria, mas eu assumiria o poder. A situação houve a perda de controle e acabou acontecendo tudo aquilo que nós sabemos. Então, eu estando aqui nesses momentos, eu vejo tudo aquilo acontecendo novamente, isso me faz refletir. E eu revejo Jesus sendo abandonado por todos os seus apóstolos, apenas algumas mulheres acompanhando seus últimos momentos. E me faz verificar o quanto foi importante a oportunidade das reencarnações. Reencarnei sucessivamente como cristão,
passando por todas as perseguições que os cristãos passaram, em Roma, em outros locais, e na Idade Média, no século XV, na Europa, quando eu também fui traído, apesar de ser fervoroso seguidor de Jesus, fui queimado vivo e senti que daquele momento em diante eu estava livre dos erros, havia expiado, porque cada situação pela qual eu passei, procurei aprender com aquelas dores pelas quais eu passava. Então Judas, e ele se reporta a esta última reencarnação, no livro Jesus, Vivendo com Jesus, que está aqui ao meu lado, de Amélia Rodrigues, também psicografia de Divaldo Franco, há uma mensagem ali na qual fica bem evidente que Judas realmente reencarnou como Joana d'Arc na França, que se entregou pela liberdade da França como cristã e foi traída e foi queimada. Esse espírito é uma prova viva de como é expiar. Passar pelas situações tantas vezes quantas sejam necessárias, mas aprendendo com as situações e não se rebelando contra Deus, contra as dores, contra tudo. É possível expiar. É possível permanecermos em estado de consciência harmônica. Ainda que nós não consigamos isso o tempo todo, busquemos a oração. Busquemos na oração o recurso seguro para que nós consigamos verdadeiramente fazer os nossos esforços para que vivamos em paz, apesar de tanto sofrimento e de ainda estarmos na transição de provas e expiações para o mundo de regeneração. É o que nós desejamos a todos, a nós mesmos, pedindo, enfim, que Jesus nos abençoe. Vamos encerrar fazendo uma oração. Senhor Jesus, nestes momentos em que nos dedicamos às reflexões em torno das questões do Evangelho, as questões que a doutrina espírita nos traz, nós queremos agradecer pela bênção de termos os livros espíritas, de termos o seu testamento, o Novo Testamento, de termos a possibilidade de buscar outras fontes de conhecimento também, enfim, de termos condições de termos o centro espírita funcionando de forma virtual, mesmo na pandemia. Agradecemos, Senhor, porque isso tudo nos faz com que possamos estar alinhados com o nosso propósito principal, que é crescer no amor, na paz, no trabalho, na dedicação. Nestes momentos, Senhor, que buscamos nos atentar à dedicação que devemos ter para conosco e as nossas reais necessidades, pedimos, Jesus, que o Senhor nos ajude a sermos úteis àquelas pessoas que sofrem, que a nossa oração possa alcançar aquelas pessoas que sofrem nos hospitais, aquelas pessoas que não conseguem internação mais, as pessoas que estão trabalhando para atender estoicamente os adoecidos na pandemia. Pedimos, Jesus, que abençoe e que acolha os espíritos recém-desencarnados, a fim de que a revolta não instale em seus corações, mas que a paz possa estar com todos eles. A sua paz, Jesus. Pedimos, Senhor, que abençoe nosso Centro Espírita Cuiabá, todas as instituições religiosas de bem, desinteressadas em questões menos evolutivas, menos nobres, que não seja religar a humanidade a Deus. Pedimos que ilumine todas as igrejas, Senhor, todas as instituições religiosas e seus adeptos verdadeiros, a fim de que nós possamos construir a nossa regeneração individual e coletiva. Que sejamos, Jesus, contigo instrumentos da paz. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos.